Boa noite. Queria que você falasse sobre o Dudu e também sobre o Mateuzinho. Se, de certa forma, eles já colocam um pouco de dúvida na sua cabeça com relação a eles serem titulares do Vitória. Ele chegou depois, viu? Que eu já tinha explicado. Me perdoe, então. Chega, faltou aula. Então, posso fazer outra pergunta, então? Pode. Então, sobre Oswaldo, a galera pediu e... Chegou atrasado. Já falei isso tudo, já. Boa noite. Já falei. Marco Guedes chegou vencido hoje. Mas quem não faltou aula já escutou tudo, pô. Vou responder para ele. Responde. Irmão, a gente... Fala, galera! Ainda aqui voltando, né, do Barradão, mas quero colocar para vocês a coletiva do técnico Jair Ventura. E como vocês viram no início, teve até um lance ali comigo, mas é porque eu tava na zona mista, gente. Aí eu acabei indo para a coletiva já no finalzinho, e aí acabou com minha pergunta, ele já tinha respondido para outro colega no decorrer da coletiva e criou esse clima descontraído que você assistiu aí no começo, beleza? Mas vamos lá, vamos assistir aí o que falou Jair Ventura após Vitória 0, Corinthians 1. Que resultado desgraçado, velho. Que resultado indigesto. Mas o time jogou bem. Vamos ouvir o técnico do Vitória. Deixe seu like aí e se inscreva aqui no Resenha do Leão. Valeu? Tamo junto. Boa noite, Jair. Diz que no futebol futebol não tem merecimento. Mas pelo futebol que o Vitória jogou aqui, buscando um resultado, deveria ser para cá mais justo o empate. Onde é que o Vitória errou? E eu queria lhe fazer uma pergunta. Em algum momento, a torcida ficou gritando Oswaldo. Eu não sei se você ouviu ou sequer teve a intenção também de colocá-lo no jogo. Boa noite. Sobre a sua última pergunta sobre o Oswaldo, é o que o jogo pede. A gente estava com um jogador a menos, eu entendi que a gente tinha que povoar a área com mais um camisa 9. Tanto que a gente tem a nossa melhor chance dentro de um cruzamento, onde foi a nossa estratégia, né? E a bola, lá ele, né? Não sei se entrou ou não entrou ali. Entrou. Melhor, né? Lá ele aqui, né? Porra, tu vê cada ângulo aí, parece uma coisa, né? Então, a chance do jogo, por isso, não o Oswaldo, e sim o Carlinhos, pra gente ter mais esse cara referência na área, já que eles estavam com um zagueiro, com um jogador a menos, né? Vale falar também que o jogador já foi faltando 10 minutos, né? Senão, eu tava lendo ali, o Vitória teve um jogador a mais e não ganhou o jogo. Parece que os caras tiveram um jogador expulso com 10 minutos no primeiro tempo e a gente não soube aproveitar. Tanto que o gol deles, a gente nem tinha feito a mexida ainda. O Carlinhos estava se aquecendo ainda para entrar, a gente ainda estava com os 3 zagueiros e uma arma forte nossa, que sempre foi a bola parada desde que cheguei. A gente não tinha sofrido nenhum gol, a gente acaba sofrendo um gol. Então, é o que você falou. Eu acho que a torcida viu o que nós vimos, uma equipe que buscou o gol o tempo todo, viu o milagre do menino de 20 anos, que veio no lugar do Hugo. Essa bola, agora, sem brincadeira, se ela passou ou não ali, mas foi uma cabeçada, o Aiton fez o seu melhor e ele conseguiu um milagre, essa é a grande verdade. E antes disso, teve uma chance claríssima também com o Renzo, né? Então a Vitória criou, principalmente no segundo tempo. Achei o primeiro tempo muito estudado, as duas equipes se respeitando, um calor, aquela coisa, e o segundo tempo ficou aquela loucura, né? Uma trocação, cartão amarelo para lá, para cá. A gente fez algumas organizações no intervalo que, na minha humilde opinião, surtiram efeitos, né? A gente ganhou amplitude com o Eric, voltamos o Mateuzinho para ter um pouco mais da bola, que o Corinthians estava conseguindo ter o controle da bola, e a gente foi superior no segundo tempo, eu achei. Aí tem a expulsão, a gente não vale falar, né, exaltar que a gente não foi de qualquer jeito para ganhar o jogo, aquela coisa que é sempre perigoso quando você tem um homem a mais de qualquer jeito e tomar o gol na contra-ataque, né? E é difícil você pegar uma equipe que é muito qualificada. Eu não tinha encarado o Memphis ali, o cara que esconde a bola, que a gente vai com 2, 3, ele gira, esconde. O Garro também, que é um jogador excepcional, né? São jogadores aí que são extra classes. E você, com esses jogadores que poderiam achar uma pifada, poderiam achar um chute fora da área, uma falta, você acaba perdendo um gol de escanteio. Um bate-rebate que sobra, mas a gente não pode se abater, não temos esse direito. A gente volta a sofrer um gol no final, essa é a verdade também, mas que não possa mais repetir, né? Eu acho que mais uma falta de sorte ali, a bola bate-rebate, não vejo desencaixe, porque a bola, no primeiro momento, a gente consegue rebater a bola, mas são coisas de futebol, como você falou.
A gente também, de repente, não vai estar no nosso melhor dia e vai conseguir fazer um gol. Fizemos gols de bola parada também, é do jogo, né? E a gente vinha sendo muito eficiente e hoje não fomos na bola parada e principalmente na situação de ter as chances claras ali, não ter conseguido feito gol. Mas é passar confiança para os meus atletas, agradecer a torcida que nos empurrou, que nos apoiou. Eu sei, você começou falando da torcida, eu já falei isso na minha outra coletiva aqui. Todos nós aqui estamos por causa da nossa torcida e peço que eles não nos abandonem. Não nos abandonem, né? A gente não estava... Eu bati muito nessa tecla dos pés no chão. A nossa preleção foi em cima disso, o vídeo foi em cima disso. Da gente não achar que já estava tudo bom porque nós vencemos a primeira fora, porque tudo bom porque a gente ganhou o Santos pela primeira vez, tudo bom porque nós ganhamos 2 consecutivas. E se hoje não acontecesse, não valeu de nada, porque como se a gente tivesse perdido para o Santos e ganhasse aqui. A gente está na mesma. Lógico que você tira um peso de nunca na história ter vencido lá, você tira um peso do campeonato todo, nos incomodava ser a única equipe que não tinha vencido fora, então a gente já mostrou que é possível nós vencermos fora. Então vamos encarar agora o nosso próximo desafio, fora de casa, temos pouco tempo para ficar chateados, descansar, recuperar, perdemos atletas de novo, a gente vem sofrendo com perdas de atletas, torcer para que o Arcanjo não seja nada grave, apesar do Thiago ter entrado bem, ter feito uma grande defesa, mas o Arcanjo, todos sabem a identificação que ele tem pelo clube, a valorização que ele tem no mercado, um atleta que vinha numa crescente muito grande, principalmente nas bolas alçadas na área, no jogo contra o Santos, a confiança dele de sair, de segurar, né? Eu vinha até elogiando o Ferreira, o Paulo, pela crescente dele desde que nós chegamos, a segurança que ele vem nos passando, e você pega o Thiago, que é um excelente goleiro, mas que não vinha com ritmo de jogo, assim como o goleiro deles, o menino também, que tem 20 anos, você substituiu o Hugo, goleiro de seleção, e ele acaba sendo hoje, né, não sei se ele ganhou ali aquele craque do jogo, deve ter sido ele com aquela defesa. Então, se você tem um goleiro dos caras, o craque do jogo mostra que o Vitória buscou o gol o tempo todo, mas hoje numa fatalidade, né, não sei qual seria a palavra, ou uma falta de sorte, ou enfim, a gente também teve chances, uma falta de eficiência, a gente não consegue essa terceira vitória consecutiva. E, de repente, eu também acho que o jogo, de repente, para o empate, que eles também tiveram chance, a gente, de repente, já sairia da zona do desconforto, que era o nosso primeiro objetivo, mas não foi dessa vez. Mas é como diz, né, o Vitória é para quem acredita, a gente vai acreditar até o final, a gente vai lutar, se dedicar. Já levantei a moral dos caras ali no vestiário, a gente não tem tempo para se lamentar, né? Temos que ficar chateados, porque senão não tem por que trabalharmos com alta performance, porque você tem que perder e não pode ser normal, a mesma coisa que você vencer, e valorizar as nossas vitórias. Nesses momentos que você perde, com gol no final, tendo chances claras, né, você tem que valorizar ainda mais os feitos, né? Porque o jogo do Santos, tirando a bola do Guilherme, praticamente o Arcanjo não fez nenhuma defesa. A gente conseguiu ser muito, muito bem nesse jogo, muito. Eu acho que isso também gerou um desgaste mental muito forte. A gente marcou muito, a gente sofreu muito pouco, né? E quando parecia que a gente estava nos trilhos, você sofre uma fatalidade desse bate-rebate, o gol dos caras. Não tirando o mérito do Corinthians, tá? Que é uma equipe extremamente qualificada, como eu falei, o Memphis, jogador de seleção, enfim, a gente sabe, né, tudo que esse cara representa no futebol mundial. O Garro, um excepcional, o Yuri Alberto também, né, o trio deles ali de ataque é muito difícil de marcar, mas a gente acaba tomando um gol de escanteio. Mas agora já pensar na próxima partida, recuperar e temos que voltar a vencer fora, como a gente fez contra o Santos pela primeira vez na história. Boa noite, Jair. Aqui Daniel Marinho, da Rádio Metrópole. Infelizmente, o resultado positivo não veio hoje, mas por mérito, quem merecia ter um resultado positivo, de certa maneira, foi o Vitória. Certa parte da partida foi melhor do que o Corinthians, depois teve um momento de trocação entre as equipes. Teve, principalmente no segundo tempo, né? Foi uma trocação danada. Jogo, assim, teve uma grande troca entre as equipes, toda hora um contra-ataque de cada um. Verdade, concordo. Mas o que grande parte da torcida, nesse caminho que eu fiz indo para cá, questionou, foi após a expulsão, foi aos 79 mais ou menos. 79 exato. Exatamente 79. Uhum. O Vitória teve 10 minutos, 11 minutos, mais os 7 do acréscimo. E o que a torcida questionou foi a permanência de 3 zagueiros na equipe. Não, ele sai, cara. O Carlinho entra no Tanga sai, só que aos 90 e... Não. Ele sai assim que sai o gol. Antes do gol, o Carlinho já estava aquecendo. Foi. Tá errado. Refaz que não então foi legal. Foi mal, perdão. Não, tô te ajudando, só falar. Sai o zagueiro. Sair já ia sair antes. Eu só não tirei por causa do escanteio para ter mais um cara defensivo. Ele tava... Se você... Não, agora deixa eu falar. Você falou.
pega a imagem, você vai ver o Carlinhos já do meu lado, ele já iria entrar antes do gol. Então, e sai um zagueiro. Então, Vou completar e que é? retirar. Quem te falou isso, você fala, não, tá errado, saiu o zagueiro e ele já iria sair. Então, Era o Camutanga. Vou retirar essa parte e vou Bora. completar com a que eu iria fazer Tá. também. A não utilização do Oswaldo, que também o nosso querido Emílio Pinto perguntou, ou também a opção de um kick Savério, que poderia aumentar a profundidade ali das alas e criar mais uma opção no ataque, apesar das grandes chances perdidas pelo Vitória e cruzamento na área. Então, o que eu falei para ele, volto a repetir praticamente a mesma pergunta, a não entrada de Oswaldo aqui, porque eu quis mais um cara de área. Então, a gente botou o Carlinhos, que tem a estatura bem maior que o Kik, que tem características diferentes de Oswaldo e de Kik. A gente eu necessitei de um cara mais de área, que os caras fizeram o gol com o jogador a menos, qual era a tendência deles? Baixar as linhas, tanto que eles acabam com 4 zagueiros. Então, eu precisava de um cara mais de área do que um cara ali de lado. Por isso, a opção do Carlinhos. Jair, boa noite. A minha pergunta é em cima do meio de campo do Vitória. Além de Baralhas suspenso, qual foi a análise que você fez em cima do... Hoje tá... sim, lesionado. Perdão. Além de Baralhas hoje que estava fora, qual foi a análise que você fez em cima do Corinthians para que você colocasse o William, Oliveira e Ronald no meio de campo e não o Dudu de primeiro, ou não o Hiller, né, que é um jogador mais de marcação? E outra questão, te dá mais tranquilidade saber que a equipe do Vitória, dia a dia, vem evoluindo e vem entregando o que o Jair Ventura pensa para essa equipe? Certeza. É difícil, né, a gente isolar a performance do resultado, mas fico feliz que todos vocês viram o mesmo jogo que a gente, né? A gente viu uma equipe do Vitória que buscou o gol, que não foi covarde, pelo contrário, tivemos as chances claras, não fomos eficientes, concordo. E a situação do William foi porque o William é um meio termo ali, a gente achou ele um meio termo de Hiller, seria um cara mais defensivo, e o meio termo do Dudu, né? Que é esse cara explosivo, esse cara que vai, que não guarda posição, mas que pisa na área, que dá bote, que é importante para certo momento do jogo. Então, para um momento de um pouco mais de equilíbrio para início de jogo, e principalmente avaliando o jogo, foi a primeira vez que o William jogou comigo, o Dudu já tinha jogado. O William entrou muito bem para mim contra o Santos, muito, encurtando espaço, ajudando muito no meio, controlando ali as ações da equipe do Santos. Então, por eu ter achado que ele entrou bem, eu achei que é por isso a minha opção por ele hoje. Jair, falando do seu dia a dia do trabalho, né, de todos os jogadores contratados nessa temporada, o torcedor ainda não viu o Kik Savério. Aí eu queria saber de você como é que ele está nos treinamentos, e também tem o Rubem Rodrigues, que parou de ser relacionado, e é outro jogador também que o torcedor questiona, esses dois atletas, tanto o Rubem Rodrigues como o Kik Savério. A gente está analisando o treino, a gente vai ter treino, a gente está analisando o dia a dia, e dificilmente o treinador não vai utilizar aqueles jogadores que eles acham que estão no melhor momento. Então, se hoje eles não estão tendo oportunidade, é que a gente enxerga que tem outros jogadores no melhor momento, mas nada impede que eles sejam relacionados. Eu acho que quem se escala é o jogador, né? Acho que seria pouco inteligente eu ter um cara que está acabando com os treinos e não utilizá-los. Então, com certeza, dentro de uma avaliação do dia a dia, de característica, de adversário, do nosso modelo de jogo também, a gente vai usar ou não usá-los, né? Não é porque se foi contratado que a gente vai botar. Até porque eu não tenho esse tempo de chegar e testar, né? O cara, se eu botar o cara que a gente quer ver, vamos ver o cara, vamos. Ih, foi mal. O 2-0 os caras, 2 gols em cima dele, e aí? Alguém vai falar, pô, parabéns, você botou, a gente viu, agora ele não serve. É no meu, né? É isso aí que você vai fazer. Eu tenho um amigo meu, treinador em grandes times, Flamengo, etc., e a gente estava na CBF Academy. E aí ele estava me contando um episódio com ele. Ele trabalhava no Flamengo e tinha um jogador lá que era muito questionado porque ele marcava muito, jogava pouco. E o Flamengo Flamengo gigante, tem que jogar, vamos, tem que jogar. E, rapaz, foi contra o Vitória esse jogo. E aí tira, não precisa, aquela coisa enchendo o saco. Ele falou, cara, já eu não ia tirar. De tanto me encher o saco, tira. Aí tirou o cara do jogo. Falou que desceu uns 8 conselheiros lá. Agora sim, isso aqui é Flamengo, não sei o quê. Vamos, agora sim, não precisa. Porra, vai ver, não vai dar certo. Acabou o jogo, 2-0 vitória, 3-0 vitória, no Rio. Ele desceu, cadê os caras que falaram para tirar o cara? Foi todo mundo embora, sabe o que aconteceu com ele, né? Sabe? Demitido.
Ele fez todo mundo queria fazer contra as convicções dele. Isso é ser teimoso? Não, isso é acreditar que você tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter, de repente, um cara que em certos momentos não vai ser esse cara tão vistoso, mas que tem o papel de fazer coberturas, que tem o papel de dar um equilíbrio para você botar jogadores mais talentosos para jogar. Né? Você vê o Corinthians larga esses 3 caras lá na frente, mas defende com a linha de um monte de volante, um monte de zagueiro, para ter esse equilíbrio. Né? Você faz o Ranieri fazendo uma linha de 5. Então, assim, eles te dão esse poder defensivo para você soltar esses caras de qualidade também e dar liberdade. O Martins, então, assim, ele segura esses caras para dar um equilíbrio. Então, no futebol tem que ser equilíbrio. Lógico que é bonito, mas na hora que as coisas não acontecem, a culpa é sempre do treinador. Então, não é sobre o que, de repente, a gente acha bonito que tem que ser feito, mas é o que tem que ser feito. Dentro disso que a gente tem que ser feito, a gente vem numa crescente, a gente conseguiu as nossas vitórias, a gente está aí 1 ponto para sair da zona, perdemos o jogo hoje, é verdade, mas criamos para não perder. Essa é a grande verdade também, não fomos eficientes, agora é bola para a próxima. E sobre o questionamento, gente, de por que não fulano, por que não ciclano, por que não esse cara, isso vai ser sempre, sabe quando vai acontecer isso? Sempre. Quando aconteceu o que hoje. Porque aconteceu o que a gente perdeu. Aí perdeu é sempre o que não entrou. O que não entrou é o melhor, o que faltou para entrar o melhor, porque a gente está analisando o resultado. Mas quando a gente vinha das vitórias, a gente não tem questionamento sobre por que não jogou fulano, por que não Osvaldo, por que não o Kik, por que não sei quem. Porque a gente ganha. E quando ganha está tudo certo. E quando perde, da vida do treinador é assim, ele é cobrado por não ter feito alguma coisa que poderia ter dado a vitória. Mas as coisas que não deram a vitória nos deram chances, como a bola clara do Aitor, que foi defendida, se passou ou não passou, né? Ali. Então é isso. Mas fiquem tranquilos de perguntar. Eu estou aí próximo de completar 400 jogos, são 400 vezes sentado aqui respondendo essas perguntas, mas na maioria das vezes quando a gente perde. Jair, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Hoje você faz 1 mês de vitória, né? E desde que... Não tem nem como ter bolinho, velhinha perdeu o jogo. Não, calma. E desde quando você chegou, você conseguiu trazer um Vitória mais ousado, muito mais organizado. A gente viu isso quando você volta para o segundo tempo. Você coloca o Eric ali para gerar mais profundidade. E eu costumo dizer até nas transmissões, Jair, que eu vejo um ponto muito importante de você sobre você ser um gestor de grupo. São esses mesmos jogadores que estão aí desde o início do ano e você conseguiu gerir esse elenco de uma forma totalmente diferente. Como fazer para trabalhar com esse time animicamente, já que vai enfrentar um postulante ao título, né, que está brigando ali o Cruzeiro? E qual vai ser o papo aí durante a semana com o Thiago Couto, que vai ter uma missão também mais importante lá no Mineirão? Olha, você levantou um ponto que, na minha humilde opinião, na carreira de treinador, é um dos 5 pilares que eu falo, né? E a gestão é um dos grandes. Porque hoje a comunicação, a globalização de informações, hoje você tem acesso a treino de todo mundo, modelo de jogo, enfim. E agora, quando de repente a gente, dá mais uma chance para um jogador que não foi tão bem, ou a gente traz para a relação um jogador que de repente está sendo muito criticado, isso tudo engloba gestão. Porque não é tão simples para um treinador os caras comprarem a sua ideia se você não é coerente. Então, assim, por muitas vezes, muitas coisas que não são perceptíveis para fora, a gente tem que fazer por gestão. E uma coisa que eu mais me orgulho dos 10 clubes que eu tenho, completando com Vitória, são 10 clubes que eu tenho. Vocês deram um Google agora, enquanto a gente está conversando. O Jair perdeu o vestiário e está fora. O Jair não tem trabalho e está fora. Não, o Jair jogou bem, a bola não entrou, o adversário foi superior, perdeu uma final, perdeu uma semifinal e está fora. Isso, assim, minha comissão está aqui, eles sabem. Nós podemos só ser demitidos por uma maneira. Aconteceu o que aconteceu hoje, da bola não entrar e por resultado, obrigado. Agora, por gestão, conduta, caráter, o dia a dia, o respeito dos nossos profissionais. Vocês veem que eu venho para cá, eu não exponho ninguém. Quando a gente perde, o responsável sempre sou eu. Isso tudo é gestão. Porque alguns profissionais que não estão preparados com pressão, chegou aqui, mais fulano foi mal. Mas era para ser fulano, ciclano. Pelo contrário, eu estou sempre blindando esses atletas, eu estou sempre dando mérito das vitórias para eles e estou sempre sendo responsável pela derrota, porque eu entendo que um líder, um gestor tem que fazer isso. Tem companheiros que fazem diferente,
expõem, fazem o contrário, mas eu não trabalho dessa maneira. Eu sou líder, comandante para isso, para ser responsável porque demorei a mexer ou porque tirei que botar outro, não tem problema, faz parte. Eu não vou gritar aqui com vocês, não vou, faz parte, vocês acharam que tinha que entrar A e B e vai ser super legal. Só que eu vou ter minhas opiniões também. E não é sobre a gente estar contrário, não é por a gente ser rival, é o que eu achar. Não é também por ser teimoso, né? Que a gente revê o jogo, a gente estuda. Mas por muitas vezes as nossas ideias não vão convergir. E por muitas vezes, muitas coisas que a gente faz é em cima de... Não é um videogame, né? Que você tira o cara, apaga e ele some. São seres humanos que a gente trabalha, são pessoas. E se você faz com um, o outro companheiro está vendo o que você faz com ele. Então, por vezes, a gente tem que preservar, por vezes, a gente tem que tentar recuperar, né? E isso faz parte da gestão e é assim que eu acredito, cara. Então, é assim que eu vou sempre trabalhar, assumindo a responsabilidade das derrotas e o mérito sempre dos meus atletas na vitória. Cara, ele fez 2 defesas importantes, a bola acabou sobrando ali. Ele tem uma missão importante de substituir um cara que é referência dentro do Vitória, essa é a grande verdade, e passar confiança. Passar confiança e que ele possa fazer um grande jogo. Vem treinando muito bem também, essa é a grande verdade, dos treinos que vocês não conseguem ver, que são fechados, ele vem treinando muito bem e que ele possa até passar confiança para ele, que ele possa dar conta do recado e a gente possa conseguir mais uma vitória fora de casa. Obrigado. Professor Jair, boa noite. Caro Caldas, canal do Dinâmico. Após a expulsão, mesmo com um a mais, o Vitória, não sei porquê, perdeu muitas... As segundas bolas, tinha um jogador a mais, mas perdia as segundas bolas, em especial no meio de campo. E aí, no gol marcado pelo Corinthians, os seus 10 jogadores de linha estavam dentro da área. E o Vitória consegue, acho que a primeira bola é do Thiago, ele consegue um escanteio fechado. Só que a segunda bola o Vitória perde, novamente gera bola descoberta. E aí o lance do gol foi não sei se dá para colocar nas costas do Halton, mas tinha um círculo ali de 5 jogadores do Vitória e ninguém pegou. A mesma coisa que aconteceu contra o Bahia, era uma situação diferente dentro do jogo, né? Era a organização defensiva e agora bola parada. Como ajustar isso, professor? Não sei se é falta de desatenção, se é time cansaço, mas primeiro tempo, final de jogo, como fazer com que o Vitória não sofra tanto para perder a segunda bola e principalmente essa falta de pressão no portador da bola? Obrigado. De nada. Como eu falei, a falta de pressão contra o Santos, para mim, foi muito boa. Hoje, eu acho que por mais por mérito desses jogadores qualificados, que eles buscavam a saída da pressão por dribles, mudança de direção, principalmente o Memphis. A segunda bola, você diz mais em relação ao final. Sim, eu vejo muito que a gente foi para aquele desespero de ganhar de qualquer maneira. E quando você vai para o desespero de qualquer maneira, a gente bota muitos atletas dentro da área, a gente acaba não estando tão compactado, que eu acho que o maior inimigo da segunda bola é a compactação. E quando as linhas estão espaçadas, você gera um buraco ali no meio das 2 linhas, que se você não está o atacando, marcando, encaixando, esses caras sobem, que é um contra-ataque, inclusive, que a gente toma escanteio, eu acho, não era? Foi, né? Foi um contra-ataque. Então, por isso, que a gente não estava encaixado, e a gente perde a segunda bola e a gente acaba sofrendo o gol de escanteio. Eu acho que o gol de escanteio eu ainda não vi, tá? Eu vi a situação da bola, eu não vi para a gente fazer detalhes, mas vamos tentar ajustar. Eu acho que... Depois eu vou ver. Eu acho que a gente vinha sofrendo pouco, né, de bola parada, acho que quase nada nesses jogos. Pois é, o 10 dentro da área, mas é um bate-a-bate. É uma coisa, aquele dia que tem que ser, velho. Como a gente ia jogar contra o Ceará aqui até hoje e a bola não ia entrar. Então, tem coisas que a gente não dá para entender, mas tem que ter ajuste. Todo jogo tem ajuste. A vitória do Santos teve ajuste. A nossa outra vitória teve ajuste. Todas as nossas vitórias têm ajuste. Eu trabalho em sala com eles, o vídeo, sempre eu e eles, a gente mostra o que temos que dar manutenção, o que temos a evoluir, e a gente está sempre buscando a melhora. Não vai ser foi nas vitórias e vai ser também nas derrotas, buscando essas coisas todas a melhorar. Boa noite aí. Boa noite. Já projetando o jogo contra o Cruzeiro, né, esse compromisso difícil semana que vem, o Vitória tem pelo menos 3 peças importantes no departamento médico. O Lucas Arcanjo, como a gente já falou, né, problema no joelho. O Edu e o Baralhas também, que jogaram contra o Santos, agravaram lesão, como você revelou em coletiva. O que é que o departamento médico já lhe passou em relação a esses atletas que já estão em tratamento? Olha, ainda não tenho essa resposta sobre esses atletas, vão ser reavaliados, mas, ser sincero, acho difícil,
temos eles agora para esse jogo, vamos ver no dia a dia, está muito recente, o jogo acabou ficando em cima, já é agora o jogo, mas é aquilo, cara, a gente rodar o nosso elenco, dar oportunidade para outros atletas, a gente perdeu o Baralhas, um jogador que eu conheço bem, foi meu capitão na ausência do Halter, agora a gente perde o Halter também, né? Então perde o Edu, então a gente tem que se reinventar, vamos embora. Vale exaltar também que o Neres, como eu falei da última vez, o Edu já estava sentindo, foi no sacrifício, o Neres teve uma virose a noite toda e foi no sacrifício, e a gente usar, você tem Hiller ali também, você tem o Cauã, tem os meninos da base, né? Vale o Paulo, mais um menino da base que a gente usou, a gente era muito cobrado de não ter usado os meninos, e a gente usando, e aqueles que derem conta do recado forem bem, vão permanecer. E assim como os medalhões, se a gente achar que não é jogo para eles ou para esse, para aquele, a gente vai fazer as mudanças, mas todos são tratados da mesma maneira, mas temos que saber lidar com essas ausências. O Corinthians também teve ausência, né? O Mateuzinho, um jogador muito importante também, o Maicon, que é também um líder, um capitão dos caras, também estava fora, né? Então, por isso a importância de uma Série A você ter elenco, porque as perdas por cartão e lesão acontecem não só com Vitória, mas com todas as equipes. Jair, boa noite. Algo que vem acontecendo com o Vitória há um bom tempo, sempre a questão de tomar gol aos 40 minutos, sempre no final. E outra tônica também, o Vitória, eu não me lembro do Vitória ter ganho um jogo sendo com um a mais, algo que também é constante do Vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Isso, hoje, numa situação de campeonato agora, nessa altura da situação toda, você acha que isso já é algo que não dá para corrigir? Você acha que é coisas do futebol mesmo? Enfim, queria que você falasse sobre essa situação, se é falta de atenção, enfim, pudesse dizer sobre isso. Eu acho que coisas do futebol, quando é recorrente, não, né? Porque não foi uma casa, não foi uma vez, foram algumas vezes. Eu vou falar, vou ser bem sincero, nós atacamos esse ponto dos gols no final. Fizemos um pacto ali para a gente aumentar a concentração, para a gente estar mais ligado no final da partida. E vinha dando certo, hoje foi o nosso 6º jogo, né? Vinha dando certo até os 5 jogos. Então, mas hoje voltou, está 5-1, mas espero que tenha sangrado de novo, que possa ter ficado aqui. De repente, se demorar mais 5, também já acabou o campeonato, para ser no 6º a gente não tomar outro gol. Mas, com certeza, foi uma coisa que foi abordada. E você levantou agora uma situação também que é recorrente, né? Da gente ter um jogador a mais e não conseguir vencer. Mas, volto a repetir também, a gente não pode ser injusto falar, parece que teve jogador a mais no jogo todo, né? Foi uma situação já faltando 10 minutos, mais os acréscimos, que a gente não sabia acontecer. Mas, sim, a gente não conseguiu a vitória, mas tivemos as bolas para conseguir, né? Então, criou, não foi uma situação, mas lógico que essas situações todas, tudo que é recorrente, nos preocupa, né? Se está uma situação do acaso, né, que aconteceu 1, 2 vezes, mas quando é recorrente a gente tem que atacar, né? O que eu falo, não é a situação da gente botar a sujeira para baixo do tapete que ela vai ficar ali, a gente tem que limpar e tem que dar um jeito da gente melhorar, e a gente está trabalhando isso também, o mental dos atletas para ter mais concentração. Agora vamos trabalhar essa situação também de estar com a mais, apesar que eu achei que foi pouco tempo, e logo depois que tem a expulsão eles conseguem um gol, que se fecham ainda mais e deixa o jogo ainda mais difícil para você atacar, né? Que eles tiveram 4 zagueiros ali, então foi difícil, mas mesmo assim a gente teve a chance do Aito ali, daquela situação que a bola foi ou não foi, e agora já é pensar no Cruzeiro. Jair, boa noite. Queria que você falasse sobre o Dudu e também sobre o Mateuzinho. Se, de certa forma, eles já colocam um pouco de dúvida na sua cabeça com relação a eles serem titulares do Vitória. Ele chegou depois, viu? Eu já tinha explicado. Me perdoe, então. Chega, faltou aula. Então, posso fazer outra pergunta, então? Pode. Então, sobre Oswaldo, a galera pediu e... Chegou atrasado. Já falei isso tudo, já. Boa noite. Já falei. Já falei isso. Marco Guedes chegou vencido hoje. Mas quem não faltou aula já escutou tudo, porra. Vou responder para ele. Responde. Irmão, a gente chegou agora que eu vi, você chegou e pediu no microfone. É que será que parece que você está repetindo. Eu falei o seguinte, quando o treinador... Quanto é que foi o jogo? A gente ganhou ou perdeu? Então, quando o treinador acontece hoje que perdeu, os questionamentos são sempre por que não jogou. Não, eu sei, eu estou falando. Eu expliquei para eles que é mais que normal. Porque quando o Santos, não me perguntaram de fulano, ciclano, por que não Dudu, porque quando foi o jogo. Mas e é normal na nossa vida. E a gente tem que saber, eu nunca vou apelar com vocês.
Só que eu entendo também que esses questionamentos sobre A, B ou C só são feitos quando lá ele a bola não entra como a do Aito ali não entrou. Isso é normal, cara. Quando a gente vinha de 2 vitórias, ninguém me questionou sobre por que não jogou fulano, jogou ciclano, porque a gente venceu e o futebol é assim. E eu já estou preparado para quando não vence responder porque os atletas que estão fora não jogam. Porque sempre quando as coisas não dão certo, a responsável, a solução estaria do outro jeito. Isso não é de hoje com Vitória, isso não é de hoje com vocês da imprensa, com nós treinadores, com todos nós que somos responsáveis pela comunicação. Isso é na história do futebol, pô, né? Só que hoje, com a internet, se potencializa mais. Antigamente era na mesa dos bares, no baba, que o cara ia, porra, tinha que ter botado fulano, e é sempre esse imaginário, e sempre assim. E faz parte também, cara. Ainda é assim. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ganhar mais do que perder, porque eu vou estar mais certo. Valeu. Boa noite, Jair. Chega mais atrasado lá. Foi anotado. Valeu. Entrevista encerrada com o técnico Jair Ventura.